Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia direcional novamente, né? Pessoal, a gente tem aí o nosso índice, a nossa bolsa, né? Inclusive chegou em circuit break, né? Aliás, ele foi a leilão, né? A gente tem uma pequena diferença. E seja muito bem-vindo ao nosso canal, né, pessoal? Deixem um like e compartilhem comigo de vocês as nossas análises. Galera, como eu falei para vocês, né? Hoje o câmbio ele entregou, né? Ele tá correndo não tantos pontos assim, tá 35 pontos apenas, né? Range um pouquinho mais pequeno. E o nosso mini índice chegou aqui, galera, a 1.30, né? Ontem mesmo ele já tinha, olha só, o dia muito direcional, né? Chegou a 1.3.30, né? E aqui chegou 3.32, galera. Então, o mercado hoje, inclusive, ele entrou em leilão, né? E depois voltou ao normal, tá? Então, aqui pelo mini índice, né? Mas primeiro, pessoal, a gente tem que ver que como é que estavam as nossas bolsas. As nossas bolsas, elas estão em alta, tá? Antes no pré-mercado ela estava um pouquinho mais flat, mas para alta também, tá? Setor de energia caindo, tá? Setor de energia caindo 1,5, 1,2, 1,3 de queda, o nosso Brent e o WTI, que é o nosso petróleo, né, pessoal? Os nossos metais em alta, tá? Mas tava um pouquinho mais flat, né, galera? O ouro também tava 0,40, meio por cento, né? A prata ela tava um pouquinho mais forte. E o nosso ore, que seria o nosso minério de ferro, deixa aqui carregar, tá, pessoal? Aqui, galera, minério de ferro 0,30, tá? Ele tava zerado, ele tava negativo, né? Mas depois a abertura do mercado americano ele ficou um pouco positivo, tá meio que flat, tá, galera? Então, nosso mini índice, galera, alta, né? Não tem o que dizer, o nosso fluxo de dinheiro, né? O saldo agregado aqui tá só na compra, galera. Tá bem forte, né? Inclusive, a gente teve a abertura de mercado, né? O nosso POC está lá embaixo, né? Se eu não me engano, o nosso POC está aqui embaixo, tá? E ele só conseguiu tocar aqui no nosso ajuste, né, pessoal? Ele tocou aqui no nosso ajuste, né? Fez a movimentação, né? Não conseguiu voltar no ajuste nessa movimentação que ele conseguiu voltar aqui na nossa VWAP do dia, né? Ele fez uma movimentação interessante, aqui já dava para vislumbrar, né? Esse meio por cento. Depois ele carregou essa liquidez, tá? E tocou de novo, né? Só que aqui já é a abertura do mercado à vista, né? Então, praticamente tudo em alta, né? Ou se não flat, a nossa Vale e a Petro ela tava um pouquinho flat só, né? Mas estava tudo na alta, era esperar o arrefecimento e voltar numa liquidez interessante. Deixa eu aumentar aqui, né? Aumentar aqui e mostrar para vocês essa movimentação aqui que ele carrega essa liquidez, né? Então tem uma liquidez aqui, tá, pessoal? Ele carrega essa liquidez, né? Então a abertura do mercado à vista, ele volta nessa liquidez aqui e volta em cima da média, né? Aqui para mim essa aqui foi a compra mais fácil do dia, né? Justamente para já vir renovar a máxima, tá? Depois ele ficou um pouquinho mais flat, né? Ele ficou aqui acompanhando os nossos ETF, as ações, né? Elas respiraram um pouco para depois aí sim retomar para compra, né, galera? Verdade que ele trouxe uma liquidez para cá interessante, não conseguiu perder mais esse ponto aqui, né? E só subiu mesmo, pessoal. Então ele subiu, né? Ganhou pontos muito interessantes, né? Eu achei que ele poderia ficar um pouquinho mais
flat aqui, né, no meio por cento, no 1%, mas ele realmente, pessoal, ganhou força, né? Porque ontem a nossa bolsa, deixa eu mostrar aqui o nosso ativo mãe, que seria o à vista, tá? Então ele ficou aqui um pouco, eu achei que ele não, na abertura, né, ele já abriu rompendo, tá? Então eu achei que ele poderia ficar um pouquinho, sentir um pouco esse 170 mil, né? Mas a verdade é que ele já tá no 176.640, tá, galera? Então ele quase chegou aqui no, ele passou, na verdade, olha aqui, né? No 177.741, a máxima, essa nova máxima, né, pessoal? Então tá realmente muito forte. O nosso à vista tá 2,80, né? E o nosso futuro dá 2,70. Então ele fez essa movimentação, né? Então ele não estava nem voltando nas médias, né? As nossas médias aqui que nós colocamos na abertura do mercado à vista, na abertura do mercado americano. E na abertura do mercado americano, galera, potencializou ainda, né? A gente teve um recuo, que a gente chama de barrigada, para depois subir de novo, né? Então depois subiu de novo. Então ele trouxe uma liquidez, né? Aqui, galera, eu entendi que poderia realmente rolar uma compra para vir renovar de novo, né? É o mesmo trade, tá, galera? É o mesmo setup, entre aspas, né? Então recua um pouco, volta numa liquidez mais interessante, faz um gatilho de compra, vem retomar máxima, né? Mesma coisa aqui, né? Então ele recua um pouco, né? Faz um gatilho de compra, vem aqui para romper a máxima. Então ele ficou, enrolou um pouco, né, pessoal? Trouxe a liquidez, ele só estava carregando a liquidez, depois voltou a subir, né? Novamente. Aqui nós temos o nosso EWZ. Deixa eu colocar aqui o nosso EWZ. Tá de 2,80 de alta e o BR Titãs está de 3,08. Então olha só, galera, já abriu, né? Aqui com um gap de alta, carregando a liquidez aqui para cima, né, pessoal? Não tem nem o que falar aqui dessa alta consolidada, tá? BR Titãs, mesma coisa, gap de alta, né? Gap de alta na abertura. Ele até que meio que consolidou aqui por mais ou menos uns 40 minutos, mas depois voltou realmente assim, meio-dia, né? Meio-dia e 5, voltou a retomar a alta, tá, pessoal? Então basicamente foi isso aqui para o nosso mini índice. Ele chegou aqui, galera, ele chegou a 3,2, né? 3,2 de alta, se não me engano. E depois ele entrou em leilão, tá? Algum play aí se afobou, não contou os lotes, né? E colocou o nosso futuro em leilão, tá? Depois que ele saiu do leilão, ele meio que ficou preso aqui, né? E tá nessa liquidez. O mais interessante é realmente comprar numa liquidez um pouco mais abaixo para trazer no preço de aceitação, né? Que a gente tem essa liquidez aqui, tá? Então essa aqui é melhor entrar comprado, né? Porque o agregado tá tudo na compra, né? Então seria mais interessante que ele fizesse um gatilho aqui embaixo para retomar e chegar nesse preço aqui de aceitação, né? Eu não sei se o mercado ele vai fechar igual ontem, né? Ontem vocês viram que ele só foi direto, né? Pode ser que sim, tá? Porque tá uma alta forte. Ou então devolveu um pouco, mas vai permanecer na alta ainda, tá, galera? Então, dólar, né, pessoal? O nosso dólar. Hoje, galera, o dólar ele tava mais confuso, tá? Então, ele ficou pelo menos, galera, umas 3 horas aqui bem confuso, tá? Ele tava num range aqui de 20 pontos, né? Então ele ficou 20 pontos e aqui eu posso estar mostrando para vocês, né? Os nossos vértices aqui, né? Das nossas moedas, né? Vértice não, vértice é para os DI, né? Esse aqui é o nosso Forex, então os nossos pares das moedas mais fortes, né? E das moedas emergentes. Olha só como é que eles estão, pessoal. Tá tudo meio que no 0 a 0, tá? E tá um positivo, negativo, alguns estão positivo, né? Alguns estão negativo, então tá meio que confuso,
tá? Mas ficou um pouquinho pior, tá? Para algumas moedas. Ele estava um pouco mais vencedor. As moedas elas estavam um pouquinho mais vencedoras, mas não estavam com tanta força assim. Tava 0,1, né? Tava 0,1, 0,01, 0,05, que como tava, né? Só que depois eu senti que teve um leve arrefecimento, tá? E algumas permaneceram numa leve alta, tá? Isso aqui fez com que o nosso dólar também, né, pareado, né, porque ele é também arbitrado, ele ficasse um pouquinho negativo, tá? E não esquecendo do nosso juros, pessoal. O nosso juros, ele teve uma movimentação, né, um pouco mais interessante hoje. Ele chegou a ficar até pelo menos 0,40, mas ficou flat, né, galera? Ficou um pouquinho mais flat, né? E isso aqui, ele ficar 0,40 nos vértices, né? Não impediu que a nossa bolsa subisse realmente, galera. A nossa bolsa, ela tá barata, né, em dólar. E eles começaram a arrefecer, né? A partir de mais ou menos meio-dia começaram a arrefecer realmente. Isso aqui ajuda um pouco o nosso câmbio também a descer, né? Então a gente viu aqui, olha só, a gente tem o BRLT, né, que é o dólar turismo, o nosso POC, máximo da CME, mínimo da CME, e a nossa taxa mínima de câmbio, tá, galera? E não esquecer que aqui nós estamos perto do 300, né, galera? Então, conforme eu já vi aqui para vocês que a gente tinha aqui, ó, uma possível compra de risco na modalidade scalp, com o alvo no preço futuro, né, pessoal? Preço futuro não, é esse aqui o preço futuro, né? O preço futuro tá aqui em cima com a nossa média, tá? Preço à vista, o spot do dia tá aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês as nossas petaxes. Então hoje o casado tá de 11 pontos praticamente, né? E nós erramos 5,5 pontos, que é desse estudo sugerido que ocorre meio-dia para esta petaxe final, né? Que é essa petaxe aqui, né? Então hoje a gente teve de novo aquela movimentação, né? Do que nós saímos do preço futuro e vamos pro à vista. Saímos do preço futuro, terceira petaxe futura, e vamos pro à vista, né, galera? Então, mas desde o início, né? Sem gap de alta, o dólar ele ficou pelo menos uns 10 minutos consolidado aqui, né? Na máxima da CME, aqui a mínima da CME, e aqui tem que ser muito rápido para levar, né? Só que aqui tem 6 pontos de diferença de uma da outra, então a gente teve uma boa execução, né? Quem comprou e quem vendeu saiu vencedor hoje, tá? Só que ele fez a movimentação mais interessante, né? Que ele caiu um pouco, né? Tomou um rumo, tocou por baixo, né, galera? Aí a gente tem aquela liquidez aqui. Quando ele toca por baixo, né? Dessa liquidez é bom a gente tentar de novo vir desafiar a mínima, né? Só que ele ficou um pouquinho mais aqui com uma granulado, né, pessoal? Ficou aqui ficou tão interessante essa movimentação, tá? Ele recusou, né, aqui na taxa mínima de câmbio. E aqui, galera, a gente tem o nosso Apetax de ontem, tá? A gente tem o nosso D mais um, né? Então, a gente viu que essa movimentação aqui, acho que produziu uma venda que seria mais interessante, né? Só que conforme eu falei para vocês, né? Hoje estava um pouco mais não estava bacana para operar o câmbio hoje, tá, pessoal? A verdade era essa. Inclusive o nosso DXY, pessoal, deixa eu mostrar aqui o nosso DXY também, agora que ele está caindo um pouco mais, olha só. Agora que realmente ele começou a cair, mas ele estava até umas 10h30, 9 horas, 10, 10h30, 11, ele estava com 0,20 de queda. Isso aqui não afeta tanto a nossa taxa externa, que é o DXY, não afeta tanto a nossa taxa interna, que seria a nossa
Petax, tá? Mas aí realmente, galera, ele pegou uma tendência de baixa e tá 0,44 de queda. Isso aqui ajudou, né? Produziu também esse arrefecimento, tá? Então, fez a primeira Petax, né? E um pouco acima dessa liquidez, né? A gente tinha uma liquidez aqui, ele trouxe essa liquidez, mas daria para comprar aqui, trazer, fazer essa operação que a gente tanto fala aqui, né? Que é o preço sai do preço futuro, volta, toca e a gente vai lá buscar a máxima, né? Sim, daria, realmente daria. Mas conforme eu falo para vocês, ele fez um preço futuro em cima da maior liquidez, né? Então ficou meio que em aberto e hoje o câmbio ele tava ruim de ser operado, tá, galera? Tava um pouco ruim. O nosso índice tava bem fácil, né? E depois ele do preço futuro, né? Ele fez o segundo preço futuro, buscou o preço à vista. Aqui até tinha uma compra que não rendeu, né, galera? Ficou aqui pelo menos uns 40 minutos assim, né? Quem conseguiu tentar proteger, né? Nessas duas Petax futuro aqui, virou a mão, tá? Virou a mão depois que ele lançou a terceira Petax futura, né? E conseguiu buscar o preço à vista, né? E aqui novamente a gente tem uma compra, tá? Isso aqui é uma operação protocolada, né? Porque é interessante nós levarmos, tá? Então, do preço futuro para o preço à vista já tem aqui a gente já tem uma modalidade scalp, né? Uma operação de modalidade scalp. Então já tem aqui uns 3, 5 pontos. Aqui novamente também, né? 3, 5 pontos para pegar. Porque o que nós podemos fazer é levar para o preço futuro. O nosso câmbio, ele trabalha no preço futuro, né? Ele trabalha no preço futuro e às vezes vem buscar preço à vista, né? Trabalha no preço futuro e vem buscar no preço à vista, tá? Então ele fez essa movimentação aqui, né? Saiu a nossa Petax, ele está trabalhando por baixo, então nós temos, se ele vier para cá para cima, a gente já tem uma venda na modalidade scalp, né, galera? Em cima do nosso preço final, que seria a Petax de hoje, né? E a gente pode estar trazendo para essa liquidez aqui, né, galera? Essa liquidez no 304. Mas também quero salientar que nós temos aqui o 300, né? Então, modalidade scalp, né? A gente já tem aqui uns 5 pontos de ganho, né? Então, quem comprou aqui, né? E jogou pelo menos por 305, né? Já fez uma compra de risco, tá? É melhor que ele volte e retorne para fazer novas mínimas, né? Mas eu acho mais interessante, né, como ele criou uma liquidez aqui, a gente tem uma liquidez aqui, né, uma rejeição e a rejeição, que ele venha fazer essa movimentação aqui no preço final, né, a Petax final, e volte a realmente a cair, né. E possivelmente ele vai fazer a nossa Petax abaixo do preço futuro, tá, galera? Então ele ainda pode fechar a simetria da manhã. Não fechou agora, né? Se ele buscar o nosso preço futuro, eu acho que ele pode fazer isso, tá? Aí ele vai fechar, né? De forma bonita a nossa simetria, que é colocar, né? O preço futuro perto das médias contratuais, perto da média contratual, né? Deixa eu apagar aqui, colocar de novo. Então a gente tem a nossa VWAP, né? Foi colocado a Petax futura final em cima, né, dessa média contratual, e se ele vier buscar ainda a nosso spot do dia, aí ele vai fechar de forma bonita, né, de forma muito eficiente, tá? Muito eficiente a nossa simetria da manhã, né? E à tarde, pessoal, como já é que horas são, né? Então a gente tem 1h49. Resta nos esperar as 3 horas para ver onde ele vai fazer o ajuste, né? Então, galera, basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Bons trades a todos. Até mais, pessoal. Valeu!